Queridos, tudo bem? Novamente que vamos retomar nossa, esse projeto de oferecer e analisar, ainda que brevemente, algumas histórias das regiões asiáticas. E eu fiquei devendo para vocês a parte do enquete que foi realizada algumas semanas sobre o Vietnã. Eu decidi então organizar em uma única aula. E eu sei que normalmente, primeiro, o grande interesse que existe no Vietnã, e segundo, sobre a duração. Então, geralmente, muitos assistem 5, 6 minutos, então eu tenho que resumir o que veremos para depois prosseguirmos. Será uma aula mais um pouco prolongada, porque eu vou abordar toda a história do Vietnã, embora de maneira introdutória, né? Só um momento. O que vemos aqui, primeiro, a magnífica, os terraços dos arrozais em Sapa, no norte do Vietnã, uma imagem inspiradora. Eu acho que foi significativa porque ela traz a ligação da população e da história do Vietnã, muito ligada aos camponeses, ao meio, né, do cultivo do arroz, ao longo dos vales férteis, a ligação também com os mares, né, e a ligação desses camponeses com a lealdade, o campo, com as propriedades, e como isso depois vai configurar até uma lealdade que vai combater as invasões estrangeiras. Em vários momentos, várias lideranças ao longo de sua história. Então, acho que seria belíssimo começar com esse retrato de Sapá, os arrozéis de Sapá. Primeira parte a gente vai ver sobre do lendário rei Hong Kong até Dong Song. Então, a primeira parte veremos basicamente, e temos aqui lindíssimo retrato de impressão nos blocos de madeira popular no Vietnã. E a cada parte são 3 partes que veremos na aula de hoje. E nessa primeira parte veremos as origens, né, o surgimento de determinadas culturas. A segunda parte veremos o final do século X até o século XIX, em que analisaremos já o surgimento de estados centralizados ao longo do Vietnã e também as invasões estrangeiras, as influências que vão vir. E na terceira e última parte veremos a partir do final do século XIX, com a invasão dos estrangeiros, e o duríssimo século XX. O Vietnã atravessa, aí, além da ocupação francesa no século XIX, vai haver a ocupação japonesa, depois as agressões americanas na Guerra do Vietnã, e por fim a entrada, depois a unificação do Vietnã no estado que conhecemos como hoje. Resumidamente, veremos em 3 partes, então. Essa é a primeira parte que veremos a partir de agora. E a antiga... Só um minutinho. Só diminuir aqui agora a minha imagem para não atrapalhar vocês. Então, a primeira parte que veremos aqui é a sua parte mais remota, que é repleta de lendas, né? É muito baseado nos anais do Dai Viet, que foi até inspirado muito no lendários histórias que foi compilados pelo grande historiador chinês, o Sima Qian. E nos anais completos de Dai Viet, você já tem uma narrativa que remete ao rei Huang Vong, isso no terceiro milênio antes de Cristo, né? E aí o Hong Vong ele funda essa espécie de dinastia quando toma um reino muito antigo na região do Vale do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, que vai ser o reino de Van Lang. Então, Hong Vong ele inaugura uma dinastia que vai se chamar da dinastia Hong Bang. Vai ser basicamente de 2879 a.C. até 257 a.C. Então, boa parte do período antes de Cristo vai ser tomado por essa dinastia lendária. Ela prospera principalmente no delta do Rio Vermelho, no norte. E aí, simultaneamente, também ocorre a cultura do bronze, Dong Song. Vão ter belíssimos exemplares de artefatos em bronze, tambores Dong Song, que vai datar mais ou menos de 850 a 300 a.C. Voltando aqui ao rei, os reis da dinastia Hong, eles tinham, as lendas remetem a eles terem poderes mágicos, né?
E nisso vem a narrativa de que a entrada do aprendizado do cultivo do arroz, ah, o aprendizado de a criação do gado, da tecelagem, da cerâmica, da construção, a tecnologia da metalurgia, do bronze, né? Tudo isso vai ser narrado então nessa grande compilação aí dos anais da Eviete. E, eventualmente, a dinastia Hongbang vai desmoronar com algumas incursões de chineses vindos do norte, resultando no seu colapso em 258 a.C., no século III, portanto, a.C. Eu acredito que eu deveria falar um pouco também da geografia, para vocês ficarem habituados. Até agora eu falei muito daqui do norte, do delta do Rio Vermelho, aqui, até os terraços que eu falei de Sapá se localizam na região da bacia do Rio Vermelho. A Hanoi, né, localizado no Rio Vermelho, atual capital, um golfo Tonkin, onde deságua o Rio Vermelho, a região fértil, portanto, aqui, junto com o delta do Mekong, no sul. Então são duas grandes áreas, planícies férteis aí do Vietnã atual. A região de Haiphong, que está próximos aqui de Hanoi. O Planalto Central de Yan'an, né, onde tem as antigas cidades de Hue e Da Nang, entre outros. E a região mais sul, região do delta do rio Mekong, onde hoje está Saigon, a cidade de Ho Chi Minh. Então a gente só observar essa geografia para voltarmos às nossas considerações, né? Então, eventualmente surge uma outra liderança, vai ser um rei chamado Duong Vong, que é quase considerado como uma espécie de rei Arthur da história do Vietnã, em que ele lidera uma pequena aliança de clãs, de tribos vietnamitas, e eles se juntam numa espécie de reino chamado Reino de Olac, né, que vai se formar no século III a.C. E esse reino de Olac ele vai se estabelecer na sua capital perto de Koloa, que é mais ou menos próximos ao norte aí do atual Hanoi. Então esse aí é um outro momento que vai vir de firmar, e aí tem até a figura do Won Vong aqui, que vai resultar numa hegemonia própria novamente de vietnamitas contra a presença de considerados estrangeiros aí do sul da China. Então, estabelecendo o Olac vai ser um momento já de afirmação própria novamente contra os chineses. E Olac vai acabar sendo novamente absorvido com invasões chinesas da dinastia Qin em 221 a.C. Né? Isso vai vir muito quando eventualmente vai ter uma série de outros de desorganização. E um general chinês que vai ser chamado Chao Tuo, ou Jiao Da, em vietnamita, ele vai conquistar as regiões no norte do Vale do Rio Vermelho, em 207 a.C., e ali ele vai estabelecer um reino que vai abarcar o Rio Vermelho, a região do Rio Vermelho. E esse reino vai ser chamado, em chinês, vai ser referido como Extremo Sul, ou Nan Yue, né? E em vietnamita isso seria Nam Viet, né? Chamado Nam Viet. E seria uma entidade autônoma, praticamente tratado como território desonesto ou autônomo pelos chineses por centenas de anos. Então aí entra aí já o conceito de uma província sulista. Só diminuir aqui minha imagem para não atrapalhar vocês. Sulista, rebelde, quase que além das fronteiras ali do Império Chinês. E aí começa a surgir então esse termo, né? O termo de Nam Viet, que nessa época ainda estava sendo dominado por um líder militar chinês da região sul da China atual, que tinha estabelecido no reino de Nan Yue, que está aqui até em roxo aqui no mapa. Isso aqui é um traje funerário de um dos sucessores de Chao Tuo, né? Está em seda vermelha, belíssimo isso. Está em exibição em Guangzhou, no sul da China. O traje funerário é feito de jade e de seda vermelha. Um dos regentes de Nan Yue, né? Bom, aí depois vem uma dinastia Han na China, né? Em
1111 a.C. até mais ou menos 40 depois de Cristo. E nesse período na história vietnamita vai ser marcado como a primeira era da dominação do norte, como é chamado. O Vietnã novamente ficou sob hegemonia de lideranças chinesas, né? Aí já parte como inclusive dentro da hegemonia da dinastia Han chinesa. Isso vai perdurar por alguns séculos depois, né? E nesse período começa a entrar então a forma chinesa escrita, né? Que vai ser só substituído por uma forma romanizada no século XVII, que veremos. O confucionismo foi instituído como ideologia estruturante do Estado e da burocracia e dos governantes, né? Locais designados aí pelos chineses. E nesse sentido, muitos chineses começam a ser enxergados como os opressores pela população vietnamita local. Muitos deles viam, inclusive, esses como apenas interessados em lucrar, em termos de explorar e usar o trabalho forçado e arrecadar e arrancar altos impostos da população em geral. Vejam vocês como que é interessante isso, porque com o tempo isso vai começando a desenvolver na população vietnamita, no norte, depois nas regiões mais meridionais, uma espécie de ver governantes estrangeiros como opressores, de que a população vê isso como opressão, que deveria se organizar eventualmente para que seja revisto isso, eventualmente. E aqui eu tenho um mapa no auge da dominação da dinastia Han, em que aí vemos aqui que dominou também boa parte da costa vietnamita no norte e região do Planalto Central. Agora, veremos aqui talvez uma das maiores primeiras rebeliões que vai entrar no imaginário vietnamita, que vai ser a rebelião que a gente fala, a rebelião Hai Ba Trong. Hai Ba Trong, na verdade, remete a Ba. Ba são irmãs e Trong são as irmãs Trong. Que são duas elas, que a Drong Trak e a Drong Nhi. E tanto a Trak como a Nhi, elas ficaram revoltadas porque os maridos e irmãos foram massacrados, né? E elas tomaram o lugar dos seus maridos executados, junto com o apoio popular, e por isso que até hoje elas são celebradas como a rebelião das duas irmãs, em 39 depois de Cristo. E elas organizam então uma série de embates contra os chineses. Esses embates e a liderança delas vão durar por apenas 3 anos. Aí novamente os chineses eles reassumem o poder, né? E elas, inclusive, para não serem capturadas, elas se afogam. Mas o que é interessante é que essa rebelião das irmãs Trung, elas vão se destacar no imaginário, né? E foi vai servir de inspiração para outras rebeliões contra a dominação chinesa e estrangeira depois dos séculos posteriores. Então eu acho que isso, inclusive, é bastante celebrado até os dias de hoje no Vietnã, essas duas figuras das irmãs Trung. Devo falar também da cultura Dong Son, né, que foram descobertos aí início do século XX, final do século XIX, perto do rio Ma, perto de Dong Son. E muitos achados são tambores desses artefatos feitos de bronze, né, datando provavelmente do século VII a.C. Dos primeiros pesquisadores que fizeram isso foram também na época, na década de 20, foram para os arqueólogos, estudiosos franceses da École Stem-Orient, em que eles, depois, com essa descoberta, primeiro pela antiguidade e o sofisticado uso, até inclusive usando a técnica da cera perdida, no fabrico desses artefatos de bronze. Segundo, que por muito tempo tentou-se achar uma singularidade disso para achar uma origem única da cultura vietnamita, né? De que não seria então a origem, não teria nada a ver com os chineses, portanto, né? Mas hoje entende-se que essa origem vem muito dos povos austronésios que vêm de fora, né? E não tem a ligação com os chineses, evidentemente. E sabemos que, por exemplo, os tambores, aqui eu não tenho nenhum retrato dos tambores, mas tem os tambores, famosos tambores, foram produzidos por uma civilização que mostrou domínio avançado, né, do século VII até o primeiro, antes de Cristo ao primeiro depois de Cristo,
e com retratos em comum aí, retratos de sapos, por exemplo, em algumas faces desses tambores, além de imagens do sol e de pássaros lacustres. Então, isso tudo caracteriza uma cultura que tinha se firmado na época, aí na região norte do Vietnã, que depois decaiu. Mas a sofisticação desses retratos é impressionante. E aí eu gostaria de entrar então na segunda parte da nossa aula introdutória. Então, na parte 2, que a gente pode vulgarmente se referir como um milênio vietnamita, é um período que já de estabelecimento das estruturas de grandes hegemonias, uma estrutura estatal maior, e com a notável retirada de regentes chineses, embora a influência da cultura chinesa já tenha chegado nos séculos anteriores. Né? Então, de meados do século X até o século XIX, teremos já um século que vai moldar já uma noção mais própria do Dai Viet, né? do grande Viet, uma noção própria do que é o Vietnã do século X em diante. E entramos com um dos primeiros líderes que vai derrotar os chineses na batalha do rio Bachtang, que vai ser o Ngo Quyen. Ngo Quyen, ele vai derrotar a batalha, uma batalha naval em que, num determinado momento, em 938, 39 a.C., o Ngo Quyen ele surpreende os inimigos, os chineses nessa batalha na região da Baía de Halong, com lanças, né, nas águas. E os barcos chineses eles encalham e depois eles são saqueados, né? E embora o líder, o Ngo Quyen, tenha morrido na batalha, ele vai depois acabar se livrando dos chineses. Vai ter uma guerra civil depois, logo depois da morte dele, mas como resultado histórico, o Vietnã vai ficar praticamente já livre de regentes, de governantes chineses a partir daí. Agora, a figura talvez mais importante seja o que vai vir depois na dinastia Ngo, que vai ser o Dinh Bo Linh. O Dinh Bo Linh ele vai unificar boa parte do reino vietnamita, depois de estabelecer sua hegemonia e controle sobre vários senhores de guerra local. E depois ele começa a tomar uma atitude de costurar uma aliança por negociações diplomáticas com os chineses no norte. E ali ele inaugura uma outra dinastia, vai ser chamada dinastia Dinh, que vai inaugurar depois um período de relativa estabilidade e paz no reino vietnamita, né? Ele vai fazer, então como eu disse, ele vai, o Dinh Bo Linh ele vai unificar e fazer extensos tratados com o Vietnã, do que era das terras vietnamitas do norte com a China. Ao sul a gente ainda tem um período, um outro estado que chama Cham, dos Chams, né, dos Champa, que a gente vai depois ver brevemente. Mas o Dinh Bo Linh ele vai começar a se inspirar no sistema chinês de organização, com seleção dos candidatos para os exames imperiais, baseados nos clássicos confucianos, estudiosos confucianos, né? Ele vai firmar escolas, academias nesse sentido, muito inspirados na China, formando funcionários de elite, né? Como seriam os mandarins na China. Né? A educação clássica culta seria em chinês, né? E nesse sentido você tem até tratados de pagamento de um tributo simbólico com a China, mas você tem um período completamente autônomo do Vietnã. Também você tem a adoção de alguns estudos também chineses, além do sistema educacional como matemática, ciências, o calendário lunar, sistema legal e educacional. Né? Enfim, até mesmo na arquitetura você percebe já a partir daí, no século X em diante, a influência da cultura chinesa. Embora aí tem, e até tem aqui o mausoléu do Dinh Bo Linh, na antiga capital Hoa Lu, na província de Ninh Binh,
o templo dedicado, você já começa a reparar que existe já uma influência grande do conceito confucionista na cultura vietnamita, embora seja bastante autônomo. Agora, eu tinha falado sobre Champa, daqui ó, sul, e o Dai Viet ainda se ficava bem ao norte ainda em boa parte. Né? O século, essa autonomia, essa soberania vietnamita depois do século X, ela não foi isenta de riscos, né? Você teve inúmeras incursões no estado do sul, né, que tinha uma influência muito maior do budismo e do hinduísmo, né, tanto que a capital dele se chama Vijaya, denota aí a influência hindu, e houve extensas guerras com o reino de Champa no sul. Né? Inclusive, muitos em torno da região de Danang, que a gente vai ver, muitas invasões vindas do leste, também no século XII e XIII, do oeste vindos aí de Champa, e também do reino Khmer do Camboja, que atacaram. Inclusive, se vocês hoje forem naquelas ruínas de Khmer famosas em Siem Reap, há muitos retratos em Angkor Wat das batalhas do soberano do Khmer contra os Chams. Né? Porque eles viviam em guerra, os Khmers e os Chams. E os Chams também atacaram também o Dai Viet no norte. E também os Khmers atacaram também partes do Dai Viet. E além disso, houve também tentativas dos chineses, na época da dinastia Mongol, dinastia Yuan, no século XIII, vindos do mar. Né? Agora, eventualmente, o Dai Viet ele vai conseguindo controlar e até estender dominação sobre os Chans, no sul. Né? E depois a gente vai ver, depois do século XIII, XIV diante, eles chegam até o delta do Mekong, onde tradicionalmente era dominado ou pelos Chans ou pelos Khmer. Então temos uma extensão cada vez mais ao sul, a partir do século XIII, XIV, do Dai Viet em direção mais a regiões meridionais. E temos aí já outra figura que vai ser o Le Loi, talvez um dos heróis mais conhecidos, o Le Tai Doi, Le Tai To, que vai ser inaugurar uma outra dinastia, a dinastia Le, tardia ou posterior, que vai vir em 1428. Essa dinastia, esse rei, ele vem depois de uma série de rebeliões, chamadas rebeliões Lanson, né, que são camponeses que se revoltam contra a excessiva ingerência de funcionários chineses que estavam cobrando ali impostos demasiados na sua região. Né? Então, isso vem depois em torno de 1400, quando algumas forças chinesas elas chegam a ocupar a região de Hanoi, reivindicam a região como vassalo, e nisso vai catalisar então um movimento muito inspirado inclusive nas irmãs Tung, né? E depois de um tempo você tem um Le Loi que vem como ele é um latifundiário, ele organiza várias resistências populares contra a presença chinesa, principalmente baseados nas montanhas no interior. Então ele organiza uma série de guerrilhas com apoio camponês interiorano para combater a presença dos chineses nas grandes cidades. As grandes vitórias vêm depois de Lan Son, como eu falei para vocês, em Son Tai, na região bem ao norte. Né? E eventualmente vai resultar Le Loi sendo nomeado como um imperador vietnamita ou vai ser renomeado como Le Tai To, que vai reinar de 1428 até, essa dinastia vai até 1527. E é um período que é considerado quase uma espécie de idade de ouro na história vietnamita. Né? Que estabelece um sistema educacional e sistema penal influenciados pela cultura chinesa, mas é um período de paz e prosperidade, e principalmente depois com um dos sucessores do Le Loi, que vai ser o Le Thanh Dong. Esse sim vai ser considerado um dos maiores regentes vietnamitas da história. É o período da sua regência é considerado quase que o período mais auge da história vietnamita. Em 1545, então meados do século XVI, novos conflitos começam a aparecer. Né? O Dai Viet começa a ter uma clivagem em duas partes. Né? O norte vai ficar muito ainda leal à antiga dinastia Le, embora vai ter membros de uma família dos Max envolvidos nessa tentativa de tomar e controlar a dinastia Le no norte. E no sul,
você vai ter outras famílias que vão se coligar e vão inaugurar uma dinastia dos Nguyen. Então essa clivagem ela vai perdurar, vai marcar o século XVI na divisão aí das extensões vietnamitas. Essa estabilidade, claro, vai começar a apresentar a fragilidade da região sul, né? E é nesse contexto que europeus começam a chegar. Por exemplo, tem os primeiros os portugueses, relato também dos espanhóis, chegando também das Filipinas, e também de jesuítas. Nos casos, aí, um caso mais notável vai ser a atuação do jesuíta francês, o Alexandre de Rhodes, que chega no século XVII. Ele depois tenta, ele inicia o catecismo, né, a conversão de muitos vietnamitas, que inclusive chega até um número expressivo de quase 10% da população em décadas posteriores. Mas vai ser o Alexandre que vai criar um sistema de escrita romanizada, né, baseado na escrita romana, que depois vai ser adotado no século XIX e XX no Vietnã, no sistema educacional vietnamita. As tensões entre o norte e o sul vão continuar, né? Várias revoltas camponesas vão estourar. Uma delas vai ser a rebelião dos irmãos Tyson, somente na região central do Vietnã, perto de Quy Nhon, né? E depois vai haver uma sessão de um outro líder que vai se proclamar um novo imperador, que vai ser o Quang Trung. E o Quang Trung ele vai avançar contra os Nguyen e também os rebeldes Trinh, na outra clã poderosa na região norte. E efetivamente esse Quang Trung, ele que vai unificar todo o Vietnã novamente e vai inaugurar uma nova dinastia que vai se estabelecer depois como a dinastia Nguyen. Isso vai somente ser consolidado, uma nova dinastia, com um outro líder militar que tinha combatido a favor de Quang Trung, que vai ser um cara que vai vir do sul, que vai ser renomeado como Gia Long. Na verdade, ele serviu a Nguyen Huê, um imperador anterior, e Gia Long vai ser então talvez o último fundador de dinastia própria vietnamita na história vietnamita. Né? Tem até o mausoléu dele na capital Nguyen Huê, na região central vietnamita, aí retratado. E quando eu não tinha falado, o Quang Trung ele morreu, ele morre no final do século XVIII, 1792. Um aliado seu sulista, que vai ser o Nguyen Anh, ele tinha declarado rei em 1802 e depois esse aí vai adotar o nome de Gia Long. Né? E é um Gia Long que vai religar quase que todas as tensões vietnamitas em torno da capital Hue. Hue, ele é uma capital antiga e até hoje você encontra muitos mausoléus e estruturas da antiga dinastia Nguyen do final do século XVIII e ao longo do século XIX. Né? Agora, durante o século XIX, temos uma presença que vai vir cada vez maior dos franceses. Né? Napoleão III ele prometeu enviar apoio à presença de missionários de católicos nas regiões vietnamitas, né? A presença no sul, no delta do Mekong já era maior, alguma presença na região central, né? E na década de 1850, os franceses, sob a Igreja Católica, já tinha exigido cada vez mais liberdade de atuação, né? E eventualmente, pressionando por mais controle, em 1847, para ser mais preciso, ao envio de uma esquadra de navios franceses e atacam a região de Da Nang, que vai ser nomeada depois como a cidade, o nome francês de Tourhan, que vai começar a provocar uma abertura forçada do reino vietnamita da dinastia Nguyen. Né? Isso vai vir muito, essa campanha de Tourhan
que vai acontecer eventualmente em 1858, num outro momento, ele vai tentar punir uma proibição do imperador da época, da dinastia Nguyen, que vai ser o Tuduk, que ele executa alguns missionários católicos, inclusive espanhóis, que participam inclusive nessa ação punitiva contra os vietnamitas. E para dar desfecho a essas agressões e abertura forçada, mesmo porque os franceses também tinham estabelecido na região mais ao sul do delta do Mekong, onde eles vão ter uma autonomia larga ali e vão fundar o que depois vai ser chamado da Conchichina. Mas para dar cabo a todas essas agressões e desentendimentos com os franceses, há a assinatura do Tratado de Rouet em 1883, ou Tratado de Arraman, que vai ser o principal negociador francês presente ali em Rouet. E esse tratado de 1883 ele vai estabelecer a região como um protetorado, basicamente. Os franceses já tinham controle da região do Saigon, no delta do Mekong. Tinha também já mandado representante para assinar acordos do residente geral em Phnom Penh, na capital cambodiana, né? E depois atuando na região central do Vietnã, que chamava-se Annan, e na região norte, que os chineses chamam Tonkin. Os franceses então assinam esse acordo de protetorado em 1883. E isso vai inaugurar então um período de praticamente 80 anos de dominação colonial em cima do Vietnã. E aí temos então a parte 3 da nossa aula, a começar aí pelo Tratado de Rouet até o início do século XXI. Então, nessa parte 3, consideraremos o início da administração colonial francesa, inserido no sistema da Indochina francesa, que vai incluir a parte do reino de Laos, ali a oeste também o Camboja, regiões do delta do Mekong. E aí o período de perseguições, de repressão contra qualquer dissidência nacionalista, os eventos da Segunda Guerra Mundial, a entrada dos japoneses, a resistência anti-japonesa, na Liga do Viet, ou da Viet Minh, a ascensão de lideranças vietnamitas que vão organizar essas lutas contra os japoneses, a derrota dos franceses em 1954 com a Batalha do Vale de Dien Bien Phu, a entrada, a negação dos americanos do que foi acordado em Genebra, a guerra contra os americanos, e depois a derrota das forças aliadas americanas e a entrada do Vietnã no período mais atual. É isso, então, em breve, que veremos nessa terceira e última parte. Aí temos o retrato do período ainda colonial francês, né, em que hoje em dia é muito retratado, como até na obra, por exemplo, de Graham Greene, que é o The Quiet American, que retrata-se que o Vietnã colonial como uma espécie de pessoas gentis, excêntricas, com colarinhos brancos engomados, em paisagens exóticas e passando por antros de fumadores de ópio em regiões escuras e mulheres com tradicionais vestidos o Dai, uma visão bastante romantizada do Vietnã como uma região de prazeres exóticos, né? O filme da Catherine Deneuve também, Indochina, também mostra isso, mas o fato é que estava evidente que existia uma exploração em cima da pobreza da população camponesa, de trabalhos forçados, de perseguição contra aqueles que não aceitavam essa administração colonial. Então tudo isso, inclusive o que é interessante é que muitas lideranças que vão, alguns que conseguem ter condição, eles estudam na universidades francesas e entram em contato com guias franceses, republicanos e até de revolução, como de Rousseau, de Voltaire, e eles voltam e começam então a organizar maior esse descontentamento popular em cima da dominação colonial, né? Aí tem um retrato aqui idealizado da época da conquista de Tonkin. A existência vai se dar muito em girar em torno, primeiro, de reivindicações, primeiro, do nacionalismo,
O mais notável deles, a resistência, vai ser de inspiração republicana, que vai ser o movimento Quang Phu Khoi. Vai ser mais ou menos uma ideia de Vietnã autônomo, vindos de uma escola livre, movimento da escola livre de Tonkin, que vai defender a ideia de defender a cultura e as tradições vietnamitas e o nacionalismo contra aí a administração francesa. E isso vai ser duramente esmagado e perseguido pelas autoridades francesas, né, no início do século XX. Né? Muitos vão ser presos, torturados no que era chamado a cela, uma prisão que de maneira sarcástica era denominado de Hanoi Hilton. Né? E você teve lideranças, uma delas, a maior do movimento republicano, vai ser o Pan Boy Chau, que está aqui. Né? Outro deles vai ser o que vai vir, inclusive ajudou a fundar o Partido Comunista Francês e estava presente nas negociações de paz em Versalhes, em 1919, que vai ser o Nguyen Thanh Thanh, que a gente conhece como Ho Chi Minh. É uma figura extraordinária, talvez uma das figuras... A biografia do Ho Chi Minh é talvez uma das leituras mais interessantes que possa ter no século XX, talvez. A vida dele é extraordinária. Ele trabalhou como cozinheiro em navios, ele trabalhou como zelador para pagar a estadia dele em Paris, ele tentou defender a ideia de liberdade do Vietnã nas negociações de Versalhes, em 1919. Ele estava presente quando funda o Partido Comunista Francês e ele traz essa ideia depois para a Indochina, a francesa na época. Depois ele vai para a China e depois ele vai organizar uma liga do Viet que vai combater os japoneses e por assim vai. Tem uma história muito rica, né, a vida do Ho Chi Minh. E aí vem, depois desse período, a Segunda Guerra Mundial, que vem, claro, sabemos que a Indochina francesa ela vai obedecer às diretrizes de um novo governo ocupado pelas forças alemãs nazistas, que vai ser o governo de Vichy. E aí eles permitem, então, quando os japoneses assinam um tratado com os alemães na Segunda Guerra, eles usam os portos de Haiphong, por exemplo, para abastecer de arroz. O arroz era muito explorado, inclusive, pelo sistema colonial francês, né? Para exportar. E isso tudo causa um descontentamento enorme, principalmente a população camponesa, que era explorada para entregar essas cotas de arroz e muito pouco era dado em retorno a eles. Os japoneses também fizeram a mesma linha de controle brutal, de exigência de mantimentos, de alimentação das suas tropas, enquanto eles estão no teatro de guerra, aí, das operações de guerra, nas invasões do Sudeste Asiático na Segunda Guerra Mundial. Agora, o que é interessante depois é que quando os japoneses estão lá, você tem a organização de guerrilhas no interior muito organizadas na Liga do Viet, que eram comunistas, né, baseados na ideia, organização do Ho Chi Minh. E depois que os japoneses saem, inclusive na época, quando estavam lutando contra os japoneses, a Liga Viet, eles foram apoiados pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. E quando depois acaba a Segunda Guerra Mundial, os japoneses são derrotados, o Viet Minh, a Liga Viet, é considerado quase como, aos olhos da população camponesa, eles são considerados como os heróis, porque eles combateram os japoneses. Agora as coisas começam a mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Primeiro temos a declaração de independência em 2 de setembro de 45 de Ho Chi Minh na Praça da Binh, em Hanoi. E ele, quando ele declara a independência, ele usa inclusive os termos da Constituição americana, que ele fala que todos os homens são criados iguais. Então você tem ali uma vontade, inspirados até nos fundadores dos Estados Unidos, de uma liberdade da nação vietnamita. Né? Agora, os franceses não saem contentes disso, porque eles querem retomar o controle colonial de que eles tinham. Inclusive, na época do Charles de Gaulle, ele manda uma força grande expedicionária para tentar retomar o controle da Indochina. Né?
E isso vai gerar uma série de, mesmo declarada a independência de Ho Chi Minh, você tem guerrilhas que vão perdurar contra a presença dos franceses. Né? Em novembro de 46, por exemplo, os franceses eles chegam a bombardear a Haiphong, na região, principal ponto da região norte vietnamita. Você tem ali em torno de 6 mil mortos que morrem ali nesses confrontos dessa cidade portuária. E nisso começa então a inaugurar o que é considerada a primeira guerra da Indochina. Claro que existiam as resistências anteriores, mas isso vai dar muito mais apoio popular cada vez mais para o Viet Minh, que vem os franceses para tentar retomar uma situação que era insustentável. Né? E aí temos aí a foto de declaração de Ho Chi Minh na Praça da Binh, em Hanoi, em 45. Eventualmente os franceses vão entrar em confrontos, são 7 anos aí contra o Viet Minh. O governo americano Eisenhower, inclusive, fornece aviões franceses e boa parte, 80% dos custos de guerra também dos franceses vai se dar pelos americanos. E eventualmente em 54, no vale de Dien Bien Phu, na fronteira com o Laos, os franceses eles começam a ficar cerceados nessa região, isolados de uma região de difícil acesso, que foi muito organizado pelo Vo Nguyen Giap, antigo professor inclusive de história napoleônica. Ele usou muitas táticas de artilharia que ele tinha ensinado também da época napoleônica. Ele traz a artilharia para a região montanhosa, então ele usa do superior conhecimento terreno e apoiado pelos camponeses da região montanhosa, né, isolada. Ele consegue então cercar as forças francesas nesse vale do Dien Bien Phu e eventualmente ele consegue estrangular todo o apoio desses soldados nessa região. Né? O general Giap ele representa então uma vitória tática e estratégica, né? Porque vai ter consequências grandes aí depois no final da guerra contra os franceses. Os franceses foram pegos de surpresa nessa batalha. Né? O que eles dependiam de apoio aéreo, que era muito com o apoio americano também, a pista de pouso foi destruída. O Viet Minh começou a bombardear com a artilharia nos arredores toda a presença deles, até esgotar a presença deles. Né? A batalha vai durar mais ou menos 25 dias, até que eventualmente tem pesadas baixas ambos os lados, mas os franceses, junto com algum apoio aliado das regiões do sul do Vietnã, eles se rendem em 7 de maio de 1954, quando o Viet Minh dá seu ataque final. Né? Isso vai ser devastador para os franceses, aqueles que apoiavam qualquer sonho de manter o império colonial, muitos conservadores, inclusive. Muitos deles vão depois para a Argélia justamente para tentar manter a dominação a qualquer custo do que era considerado a parte até integral da França, do outro lado do Mediterrâneo, que era a costa argelina. E isso vai ensejar 8 anos de batalha, até a independência da Argélia em 1962. Foi uma guerra de independência cruenta também na Argélia. Né? Mas voltando para o Vietnã, o que vai depois seguir vai ser os acordos das conferências de Genebra de 54. Claro, a França ela participa e decide-se o futuro da Indochina francesa. Né? Vão ser 3 estados que vão suceder o fim da Indochina francesa. Primeiro, o Reino do Camboja, que vai ter uma monarquia própria. Segundo, o Reino de Lao, né? O Reino do povo Lao, ou Laos. E terceiro, também como independente, a República Democrática do Vietnã, o Vietnã Norte, que vai ser liderado por Ho Chi Minh e o que vai tomar da administração da Liga do Viet, o Viet Minh. Agora, um outro estado existiria na parte sul do Vietnã, que seria chamado Estado do Vietnã. E essa divisão do Vietnã, da República Democrática do Vietnã, ao norte do paralelo 17, do Sul, ela deveria ser temporária, porque deveria ter eleições que foram acordadas em Genebra em 1956 para reunificar o país. Então, todos os lados, praticamente em Genebra, concordaram numa divisão temporária no paralelo 17, e essa paralelo 17 vai ser a fronteira de conflitos principais na guerra do Vietnã, dos vietnamitas e os americanos.
né? E o Sul, então, seria temporariamente liderados por o Ngo Dinh Diem. O Diem, na verdade, ele é fortemente apoiado pelos americanos. Os americanos, inclusive, em Genebra, já deixam claro que não querem nenhuma tomada de governo comunista no Vietnã. Eles ficaram traumatizados com o que aconteceu na China, em 1949. Acharam que a China iria influenciar e tomar conta, uma espécie de efeito dominó que viria no restante do Vietnã, a começar pelo norte. Também ficaram espantados com o avanço dos comunistas coreanos, que vai resultar na duríssima guerra da Coreia de 50 a 53. Então eles achavam que era inadmissível que comunistas também tomariam conta do Vietnã. Então por isso que eles jogam pesado em Genebra em 54, que eles não admitem qualquer possibilidade de um governo comunista, mesmo porque eles entendiam que o comunismo era tudo farinha do mesmo saco. Então, se era comunista na China, no Vietnã ou na Coreia, era tudo a mesma coisa. O que revelava a miopia dos políticos envolvidos, os militares, os altos militares envolvidos na visão do Vietnã. Na verdade, no caso do Vietnã, você tem um movimento endógeno muito marcado do Viet Minh, que lutou contra os japoneses, tinha uma popularidade, uma sustentação interiorana muito forte. Né? Então não era o que vinha de Moscou, vinha de Pequim o que estava acontecendo, isso era uma coisa muito autônoma. Né? Então, o que era previsto nos Acordos de Genebra eram as realizações que deveriam acontecer em 1956 e que o Diem, Ngo Dinh Diem, ele nas eleições já prevendo, ele sendo um candidato apoiado pelos americanos, aqui está a foto dele com o presidente Eisenhower, ele um católico fervoroso, portanto já comprava a antipatia de muitos do Vietnã que não eram católicos, ou chegavam os católicos como da presença ainda histórica dos franceses, que sempre apoiaram os católicos no país. Muitos budistas vão se revoltar, inclusive de autoimolação no fogo, nos protestos de Saigon, nos anos 60, contra esse presidente Diem, de permanecer. E em 1956, ele não respeita uma das normas assinadas em Genebra, ele não realiza, ele não concorre às eleições previstas em 56, porque ele sabia que ele iria perder. Muitos da população no sul do Vietnã iria apoiar partidos que não estavam ligados a ele. Então ele simplesmente boicota as eleições. E nisso começa então o que vai acontecer como a Segunda Guerra do Vietnã, a chamada Guerra do Vietnã, dos vietnamitas contra os americanos. E temos, então aí, logo antes, em 61, na época do governo Kennedy, né, o Kennedy ele já tinha temido o efeito dominó, como eu falei para vocês, né? O termo que vem na época do Eisenhower e foi popularizado pelo McNamara, que era secretário de defesa da época, de que o temor de que o efeito da China vermelha iria contagiar o Sudeste Asiático, de regiões de população mais pobre e rurais, a ideologia comunista. Né? Então, eles achavam que o Vietnã seria suscetível de cair diante disso. Depois isso seria base para depois se espalhar no Laos, Camboja, a Tailândia, a Birmania e o resto da Ásia. Então, essa estratégia vai resultar depois no que vai ser os conflitos da Guerra do Vietnã, estabelecendo o limite 17, paralelo 17, como o limite em que os comunistas vietnamitas do norte poderiam atuar. Então, na primeira fase, na época do Kennedy, você tem um envolvimento americano ao sul do paralelo 17, principalmente para tentar conquistar os corações e as mentes dos vietnamitas. Então, você tem um esforço de mandar muitos esforços humanitários, investimento. Foram enviados muitos médicos, professores, conselheiros, né, americanos para tentar alavancar o regime do Diem nessa época. Né? Mas isso, a sociedade, a população interiorana vietnamita, ela não recebeu nenhuma mudança nessa perspectiva. Então, ultimamente, o presidente O Diem, ele era extremamente popular, né?
ele, na verdade, ele busca atuar de maneira cada vez mais a favor dos seus interesses contra a população. Desculpa, tive uma interrupção aqui, mas então eventualmente vai acontecer um incidente, que são alguns navios que estavam supostamente em águas territoriais. Não há uma grande discussão disso, do estado da República Popular Democrática do Norte do Vietnã. Isso que vai resultar no incidente do Golfo de Tonkin. Foi em agosto de 64. Dois navios americanos, o Maddox e o Turner Joy, eles foram atacados enquanto supostamente patrulhavam esse Golfo, próximos de Hanoi, portanto. E nesse período, o presidente da época, Lyndon Johnson, que sucedeu o Kennedy depois da morte dele, do assassinato dele, vai então começar a ter aprovada a resolução de Tonkin, né, dando os Estados Unidos aval aí, e o custeio para uma série de bombardeios em grande escala aí, nas bases vietnamitas. Então é declarada a guerra, e os incidentes vai resultar em intensos bombardeios, né, desencadeados. São campanhas de bombardeio ao longo de 56, visando esgotar as forças rebeldes no sul do Vietnã, que tinham apoio do Viet Minh no norte, forçando eles, no primeiro momento, nesse bombardeio exaustivo, né, principalmente no meio interiorano, para que eles se rendessem e viessem às mesas de negociação. Mas isso nunca aconteceu. Né? O desgaste da população interiorana foi enorme, a quantidade de bomba que foi despejada foi uma coisa extraordinária dos americanos, né? Inclusive com envolver os agente desfoliante, que vai ter efeitos de devastação da vegetação para revelar os esconderijos interioranos das guerrilhas apoiados pelo Viet Minh da população. Inclusive, uma das operações é chamada Rolling Thunder, né? E nisso já começa a aparecer na mídia da época o que estava acontecendo. E isso vai ter até um efeito contrário na sociedade americana, começa a questionar essa tática, essa estratégia desgastante, né? Enfim, a guerra ela vai, embora não declarada oficialmente, ela começa a se adentrar em março de 65, né? O presidente Johnson, ele despacha primeiro contingente de mais de 3 mil soldados para combater em região de Da Nang, para criar uma fronteira sul contra o norte, né? Próximo do paralelo 17. Os soviéticos e os chineses naturalmente vão dar seu apoio aos nortistas, né? Embora haverá grandes discussões, principalmente com o apoio chinês aí, ao lado do Viet Minh. E pela visão dos americanos, dos ocidentais, isso muito se deu nos efeitos, primeiro, de uma contracultura, segundo, pela a consideração que tinha uma grande potência da época em bombardear populações interioranas e atuação de guerrilha. E as imagens chegam nas televisões, por exemplo, rádios americanos, é considerado inclusive uma guerra da sala de estar, né? Era noticiado toda noite na televisão. Isso vai chegar na consciência pública americana, né? Até quando isso... que até então achavam que os americanos sempre lutariam a favor de uma guerra justa. E isso começou a ser questionado pela população americana, né? De que já estava, de maneira desconcertante, estava mostrando ali que não era justo isso. Você tinha imagens de tropas americanas queimando vilarejos, né? O número de baixas de americanos também vai revoltar e resultar em protestos. Muitos jovens se recusam a recrutar para defender a guerra do Vietnã, inclusive o Cassius Clay, o Muhammad Ali, um grande boxeador da época, também se torna um dos porta-vozes, junto com outros artistas que questionam, né, o recrutamento durante essa época. E isso vai resultar, inclusive, uma discórdia no cenário político americano entre aqueles considerados falcões e os pombos, né? Enfim, a Guerra do Vietnã vai ter consequências no cenário social e político americano depois, no final dos anos 60. Eu tenho aqui o número de baixas estimadas aqui. Você tem estimado mais de 2 milhões de militares americanos que vão servir durante 15 anos. 58 mil morrem em ação,
300 mil traumatizados feridos. Né? A guerra vai custar ao todo estimado 900 bilhões de dólares, né? Uma quantidade absurda do que o Tesouro Americano. Os aviões americanos eles lançam 8 bilhões de libras de bombas, mais de 4 vezes a tonelagem que eles usaram durante toda a Segunda Guerra Mundial. E do lado da população vietnamita, o que não é, umas vezes, retratado nesses filmes hollywoodianos sobre a Guerra do Vietnã, é estimado 600 mil vietnamitas militares morreram no norte e no sul, e de 2 a 3 milhões de vietnamitas civis mortos na guerra. Então, isso foi um trauma na história do Vietnã do século XX. Né? Isso tudo vai ter uma série de consequências que depois vai pender o Vietnã, vai primeiro vai colher a série de consequências disso, né? A devastação do seu meio, possibilidades de plantio, consequências do bombardeio de agentes, do agente laranja, por exemplo, em câncer na população, né? O uso de armadilhas, de minas terrestres usadas no interior, as consequências dos bombardeios também nas fronteiras próximas no Laos e no Camboja. Né? Então tudo isso vai acabar desgastando do ponto de vista também dos americanos, né? Principalmente depois no ano novo vietnamita, que vai ser a ofensiva de Tet, no final de 1956, em que os americanos eles percebem que não adianta bombardear a região desmilitarizada no paralelo 17, né, num ataque frontal, e nem no interior, porque muitas vezes eles também atuavam além das fronteiras vietnamitas. Né? Então eles perceberam que tinha que também atuar no território do Laos e do Camboja para chegar ali na ação do que eles começaram a se comunicar em termos de homens, de transporte de mantimentos, de armas, etc., que vai ser chamada vulgarmente como a trilha Ho Chi Minh, que passaria por essas regiões. Né? E essa trilha, ela vai ser o fator de sucesso nessa ofensiva do Ano Novo Vietnamita, que vai ser a ofensiva Tet, que ali as tropas comandadas por Giap começam então a chegar nas terras ali do sul do Vietnã, às proximidades de Saigon. E aí você tem praticamente depois das ofensivas de Tet o início do fim da guerra. Né? Mas não antes haverá um episódio de massacre de 500 aldeões que foram mortos na vila de My Lai em 16 de março de 68, em que isso ganhou grande visibilidade na mídia internacional. Né? Muitos, inclusive os americanos, quando eles voltam, eles são ataques até de zombarias, né, do que aconteceu, e isso vai ter uma série de consequências no Vietnã. Inclusive, as fotos premiadas vêm, inclusive, do massacre de My Lai contra esses aldeões. Bom, eventualmente abre-se, já num novo governo Nixon, com seu secretário de Estado, o Kissinger, as negociações sendo feitas. Tem aqui até a foto do representante dos norte-vietnamitas, o Le Duc Tho, com o Kissinger aí. Essas negociações vão ser realizadas em Paris, 73, prometendo Nixon se retirar da atuação da guerra. Isso é nas promessas de campanha, inclusive, do Nixon. Né? Mesmo porque os protestos na sociedade americana já estavam se tornando insustentáveis. Né? Inclusive na Universidade de Kent, do estado de Kent, você teve guardas nacionais que abriram fogo contra manifestantes armados. Né? Então isso pegou muito mal nos protestos anti-Vietnã já no final dos anos 60. Então os acordos de paz em Paris, o governo americano promete parar de bombardear o Vietnã do Norte, né? Troca de prisioneiros ao longo da fronteira desmilitarizada, e aí teremos uma entrada do que no período Nixon vai se chamar da vietnamização da guerra, ou seja, os combates não vão terminar, os americanos vão se retirar e vão treinar e armar os sul-vietnamitas locais, ou seja, os conflitos ainda perduram. Mas isso não se sustenta. Né? Eventualmente, em 30 de abril de 75, os norte-vietnamitas comunistas locais aliados ao Viet Minh tomam Saigon.
né? E aí, depois, em 76, o norte e o sul vietnamita finalmente ele é reunificado. Então aí já temos a entrada então do período já moderno, já pós a guerra do Vietnã nesse sentido. Só um momentinho. Agora, isso não significa que o Vietnã vai entrar num período de paz, mesmo porque o Ho Chi Minh tinha morrido em 69, o Le Duan tinha assumido a liderança do Viet Minh, né? Então ele vai ser o primeiro líder aí do Vietnã reunificado. Ele vai depois tentar desarticular e combate o regime do Khmer Vermelho no Camboja, que tinha sido apoiado pelos chineses, e os chineses eles estavam em desacordo sobre o Viet Minh chegar ao poder no Vietnã. Então você tem uma guerra contra o Khmer Vermelho, que eventualmente os vietnamitas em 79 ganham, instalam um regime aliado no Camboja até 1989, ou seja, 10 anos. Haverá uma tentativa, inclusive, de invasão de tropas chinesas na fronteira norte do Vietnã. E isso vai dar terrivelmente errado. E isso empurra, então, o governo de Le Duan, o primeiro governo pós a guerra do Vietnã, para a ajuda dos soviéticos, né? Agora, o problema é que nos anos 80 em diante, principalmente no final dos anos 80, o apoio soviético ele vai ficar cada vez mais limitado, né? Depois das reformas da perestroika, do glasnost. Tanto é que depois da morte de Le Duan, você tem uma proposta de reformar a política de planos quinquenais, que algumas vezes estavam dando errado, para reerguer a economia vietnamita, que foi devastada por praticamente todo o século XX, várias guerras, que vão ser as reformas do Doi Moi, né, especificamente no 5º ou 6º Congresso do Partido Comunista do Vietnã, né? Então isso vai marcar uma renovação dos novos tempos, né? O Doi Moi ele acredita que deveria ter reformas de abertura de mercado, né? Então inspirados também no que os chineses, Deng Xiaoping tinha feito em algumas partes na China, também inspirados no sinal de cenário com as mudanças de abertura do governo soviético, né? Então, o controle estatal vietnamita vai ser descentralizado, né? Os cidadãos poderiam ter terras, a moeda vietnamita poderia lidar com moedas internacionais, né? O Vietnã, eventualmente, para tentar ganhar a maior aceitação diplomática, ele retira o exército do Camboja em 89, né? Na década de 90, o Vietnã já começa a se abrir para o mundo, para o mercado internacional, né? Depois da assinatura de paz com o Camboja, o Vietnã entrando numa economia de mercado, e os Estados Unidos chegam a suspender o embargo comercial contra o Vietnã em 1994, inclusive estabelecendo relações diplomáticas em 95. Né? Então você tem o fim dos embargos dos americanos. O Vietnã entra para a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, em 95. Então é outro, tá aí a foto da cerimônia. Também marcando um importante período de transição, né, do Vietnã já para uma abertura. O presidente, houve a visita do primeiro presidente americano depois da guerra, o Bill Clinton, em 2000, né, com a promessa de ajuda de cooperação e de apoio, né, inclusive de assistência a todas aquelas vítimas que sofreram com aquele agente desfoliante, o agente laranja. E depois o Vietnã vai sediar os Jogos Asiáticos 2003, né, apresentando uma nova fase, né. Em 2003, inclusive, o Donald Rumsfeld ele atraca com o USS Vandergift na cidade de Ho Chi Minh, né. Então é o primeiro navio militar da Marinha Americana a atracar no porto vietnamita desde a retirada desastrosa que eles fizeram em Saigon em 75. Né? E como é que temos hoje o Vietnã? O Vietnã hoje ele promete grandes mudanças, né? Ele teve um aumento da renda per capita, é vista como uma economia de tigre asiática na ascensão, desde a entrada do Vietnã na OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 2007. E hoje
vemos aqui nesse ano de 2021 um processo que estava se consolidando até a pandemia, né, surgir e afetar todo o cenário internacional. De tal maneira que, talvez ecoando o seu passado de compromisso e mobilidade da sociedade para fazer resistência disciplinada contra um mal maior, uma instabilidade, nesse caso agora a pandemia do coronavírus, o Vietnã é um dos países mais organizados em tentar, seja por quarentena ou evitar aglomerações, para que conseguiu conter o alastramento desse vírus no Vietnã. Então talvez isso seja o último legado, um dos legados da história vietnamita, como eles sempre se organizaram, se fecharam contra invasões ou períodos de instabilidade. E aí eu queria encerrar por aqui. Eu gostaria de se render à homenagem dessa linda história do Vietnã, de resistências. Eu acho que essa que é a palavra certa, de resistências, que o Vietnã apresentou diante de várias invasões ao longo da sua história. Isso vai moldar uma nação muito coesa, muito mobilizada e compromissada com os esforços dela. Tanto para o desenvolvimento, como também para reformas, como também para organizar resistências contra períodos de dificuldades e de guerra. Né? Eu vou acabar por aqui. Deixa eu só aumentar um pouco a minha imagem antes de eu me despedir de vocês. Aqui embaixo, eu vou deixar na descrição aqui no YouTube alguns livros que eu indico para leitura, entre eles o meu livro História da Ásia. Tem uma seção que é sobre o Sudeste Asiático, tem várias que é sobre, dentro do Sudeste Asiático, sobre o Vietnã. Tem também alguns outros livros que eu vou indicar aqui embaixo, então vocês podem ler, mas aí cabe a vocês o critério de saber o que interessa a vocês. A maior parte das publicações que tem aqui no Ocidente é sobre a Guerra do Vietnã, ou a época colonial francesa, e a anterior a isso é muito mais difícil de encontrar. Então talvez vocês tenham que ir para publicações em línguas estrangeiras a respeito. Então eu só dou algumas indicações bem pontuais, né, iniciais, para que vocês possam explorar. Claro que vocês depois podem continuar com outras pesquisas e outras publicações. Né? Bom, eu vou me despedir por aqui e até a próxima, então, gente. Obrigado aí pela audiência.